O sol mineiro martelava impiedoso sobre o asfalto quando Ricardo Mendonça ajustou o ar-condicionado da caminhonete blindada. Aos 42 anos, construíra um império sobre a frieza calculada dos negócios. 3 fazendas, exportação de café, criação de gado. Tudo funcionava como relógio suíço, comandado à distância por um homem que transformara o coração em cofre. Naquela manhã de dezembro, seguia pela estrada de terra rumo à fazenda Santo Antônio, em Montes Claros. O calor subia do chão em ondas fantasmagóricas, distorcendo a paisagem seca do norte mineiro. Ricardo dirigia em silêncio, como sempre. O silêncio era seu companheiro mais fiel. Jamais o traía, jamais pedia nada em troca. A solidão não o incomodava mais. Aprendera a conviver com ela depois que os pais morreram no acidente aéreo, 15 anos antes. Desde então, construíra muros invisíveis ao redor da alma. Relacionamentos eram contratos temporários. Amizades, parcerias de conveniência. O amor? Uma palavra que evitava pronunciar. Suas fazendas prosperavam porque ele mantinha distância emocional de tudo e todos. Funcionários o respeitavam pelo salário em dia, não pela afetividade. Vizinhos o cumprimentavam pela influência política, não pela simpatia. Ricardo Mendonça era uma máquina de fazer dinheiro vestida de homem, e isso lhe bastava. A estrada se estendia monótona à frente, pontilhada por pequenos milagres de resistência. Cactos que floriam contra todas as probabilidades, casebres que desafiavam o vento com dignidade teimosa. Ricardo não reparava nessas pequenas épicas. Seus olhos estavam treinados para enxergar apenas números, lucros, oportunidades. O celular tocou 3 vezes durante a viagem. Advogado, contador, gerente da cooperativa. Todos com questões urgentes que precisavam de sua decisão imediata. Ricardo resolvia tudo com a frieza de um cirurgião, cortando gastos desnecessários, aprovando investimentos estratégicos. Negócios eram guerra e ele havia aprendido a vencer sem se deixar contaminar por sentimentos. A fazenda. Santo Antônio apareceu no horizonte como uma miragem dourada. 300 hectares de café arábica, gado Nelore, instalações modernas. Tudo impecável, tudo lucrativo, tudo vazio de qualquer coisa que se parecesse com amor. Ricardo estacionou sob a sombra de uma árvore centenária e checou o relógio. Estava adiantado, como sempre. Caminhou pela propriedade com o passo firme de quem conhece cada metro quadrado de sua terra. Os funcionários o cumprimentavam respeitosamente, mantendo a distância profissional que ele próprio havia estabelecido anos antes. Ninguém ousava fazer perguntas pessoais, contar piadas ou demonstrar familiaridade. O patrão era uma figura distante e poderosa. Enquanto inspecionava os currais, Ricardo pensou na reunião que teria na volta. Mais uma fusão, mais uma aquisição, mais uma oportunidade de expandir o império. Dinheiro gerando dinheiro numa espiral infinita que o deixava cada vez mais rico e estranhamente mais vazio. Mas vazio de quê? Essa pergunta o incomodava nas madrugadas insones, quando o silêncio da Casa Grande gritava mais alto que qualquer barulho. O retorno aconteceu no final da tarde, quando o sol começava a tingir o céu de laranja. Ricardo dirigia em velocidade constante, mente ocupada com planilhas e projeções financeiras. A estrada estava praticamente deserta. Apenas o zunido ocasional de caminhões carregados passando na direção oposta. Era assim que gostava, previsível, controlado, sem surpresas. A quebra aconteceu de repente. O caminhão vermelho, encostado no acostamento como um animal ferido, exalava vapor branco pela frente. Ricardo diminuiu a velocidade por instinto, mas sua primeira reação foi acelerar novamente. Problemas alheios não eram problema dele. Tinha agenda apertada, reunião marcada, tempo valioso demais para desperdiçar com desconhecidos. Mas então a viu. Uma mulher de cerca de 30 anos, cabelos escuros presos num rabo de cavalo desfeito, camiseta encharcada de suor, segurava 2 bebês nos braços como se fossem seu tesouro mais precioso. O desespero em seus olhos cortou o ar quente como uma lâmina. Ela acenou freneticamente e algo no gesto fez Ricardo pisar no freio. Que diabos estou fazendo? Pensou.
dando ré na caminhonete. Parou ao lado do caminhão quebrado e desceu, sentindo o calor bater no rosto como um soco. A mulher correu até ele, tropeçando na própria pressa, os bebês gemendo baixo contra seu peito. As palavras saíram atropeladas, misturadas com lágrimas que o sol secava antes de chegarem ao queixo. "Moço, por favor, meus filhos estão passando mal. Já faz 3 horas que o caminhão pifou. Não tem sinal de celular aqui. Eles estão queimando de febre." A voz dela tremulava entre o desespero e a exaustão. "Sei que o senhor não me conhece, mas pelo amor de Deus me ajuda." Ricardo ficou parado por alguns segundos, processando a situação. Não estava acostumado a lidar com emergências que não envolvessem cotação de commodities ou flutuação cambial. A angústia dela era tão visceral, tão real, que o desarvorou completamente. Pela primeira vez em anos, não sabia exatamente o que fazer. O primeiro bebê, um menino de cabelos claros, tinha o rostinho vermelho e respirava com dificuldade. O segundo, igualzinho ao primeiro, chorava baixinho enquanto a mãe tentava acalmá-lo. Ricardo nunca havia estado tão perto de crianças tão pequenas. A fragilidade deles era assustadora, mas também despertava algo primitivo, um instinto de proteção que não sabia que possuía. "Como é seu nome?" perguntou, tentando ganhar tempo para organizar os pensamentos enquanto abria a porta traseira da caminhonete. Marina Santos. E esses são Pedro e Paulo." Ela beijou a testa dos gêmeos. "São gêmeos. Nasceram prematuros. Só tenho eles no mundo." O nome dela ecoou na mente de Ricardo como uma melodia esquecida. Marina. Era o nome da boneca que sua irmã mais nova adorava, antes do acidente. Sacudiu a cabeça para afastar a lembrança inconveniente. Não era hora para nostalgias perigosas. Era hora de agir, de ser útil, de fazer a diferença na vida de alguém pela primeira vez em décadas. O Hospital São José ficava a 25 quilômetros dali. Ricardo instalou Marina e os bebês no banco traseiro da caminhonete, ligou o ar-condicionado no máximo e pisou no acelerador. Durante o trajeto, ela contou sua história entre soluços abafados e carícias nos rostinhos dos filhos. Era caminhoneira havia 3 anos, desde que enviuvou num acidente na BR-381. "Meu marido dirigia há 15 anos. Conhecia cada curva, cada buraco do Brasil. Mas bastou 1 segundo de distração. A voz dela se perdeu no ronco do motor. Fiquei sozinha com 2 bebês e um financiamento de caminhão para pagar. Não tinha escolha. Ou eu aprendia a dirigir ou a gente passava fome." Ricardo ouvia em silêncio, concentrado na estrada, mas absorvia cada palavra como uma esponja. Nunca havia pensado na vida dos caminhoneiros para além da perspectiva logística. Para ele, eram apenas peças numa engrenagem maior, números numa planilha de frete. Agora, começava a entender que havia histórias humanas por trás de cada carreta na estrada. "Os meninos viajam comigo porque não tenho família, não tenho com quem deixar." Ela suspirou fundo. "Sei que não é o ideal, mas faço o que posso. Tento sempre pegar fretes curtos, rotas conhecidas. Mas às vezes não dá para escolher. O dinheiro está cada vez mais apertado, e eles crescem tão rápido." A sinceridade dela era desarmante. Ricardo estava acostumado com conversas cheias de subentendidos, jogos de interesse, estratégias veladas. Marina falava com uma honestidade brutal, como se não conhecesse outro jeito de se comunicar. Havia algo libertador naquilo, uma pureza que ele havia esquecido que existia no mundo dos adultos. Pelo retrovisor, via Pedro e Paulo agarrados à mãe, pequenos punhos cerrados na camiseta dela. A devoção mútua entre os 3 era palpável, uma força invisível que mantinha aquela família unida contra todas as adversidades. Ricardo tentou lembrar quando havia sentido algo parecido por alguém, mas a memória se recusava a cooperar. "Já pensei em desistir 1000 vezes", continuou Marina, a voz mais firme agora que os bebês pareciam melhor. "Mas aí eu olho para eles e penso, se eu não lutar, quem vai lutar por eles? Eles não pediram para nascer sem pai, sem família, sem estabilidade. Então é minha obrigação dar o melhor que posso, mesmo que o melhor não seja muito." Quando chegaram ao hospital, os médicos confirmaram o que Marina temia. Desidratação severa
Início de insolação. Mais 1 hora sob aquele sol e os bebês estariam em estado crítico. Enquanto Pedro e Paulo recebiam soro na emergência pediátrica, Ricardo ficou no corredor, observando Marina através do vidro. Ela cantarolava baixinho, uma canção de ninar que parecia vir da alma. Por que não havia simplesmente passado direto? Por que parou? A pergunta martelava em sua cabeça sem encontrar resposta lógica. Era como se uma força maior tivesse movido seu pé do acelerador para o freio, uma intuição que desafiava toda a sua programação racional. Pela primeira vez em anos, havia agido com o coração, não com a cabeça. Os dias seguintes foram um borrão de atividades que Ricardo jamais imaginara fazer. Providenciou guincho para o caminhão de Marina, pagou o conserto na oficina, reservou quartos num hotel próximo ao hospital. Comprou fraldas, leite em pó, remédios, roupinhas. A cada gesto, sentia como se estivesse descobrindo músculos que não sabia que possuía. Marina tentava protestar. Dizia que não podia aceitar tanta ajuda de um estranho que não tinha como pagar de volta. Mas Ricardo insistia com uma determinação que surpreendia a ele mesmo. Pela primeira vez na vida, gastava dinheiro sem esperar retorno financeiro. E a sensação era estranhamente viciante, como descobrir um novo sabor depois de anos comendo sem gosto. Na farmácia, enquanto comprava medicamentos para os bebês, Ricardo se viu escolhendo brinquedos coloridos que chamaram sua atenção. Carrinhos pequenos, bonequinhos de pelúcia, chocalhos que faziam barulhos engraçados. O vendedor o observava curioso. Aquele homem sério, de terno impecável, comprando brinquedos de bebê com a concentração de quem escolhe ações na bolsa. Pedro e Paulo se recuperaram rapidamente. No terceiro dia, já brincavam no quarto do hotel, explorando cada canto com a curiosidade infinita das crianças pequenas. Ricardo se surpreendeu passando horas sentado no chão, montando torres de blocos que os gêmeos derrubavam gargalhando. Quando foi a última vez que havia rido assim, sem pretensão, sem segundas intenções? Na terceira noite, enquanto Marina dava banho nos bebês, Ricardo sentou na varanda do hotel e ligou para seu advogado, cancelando 2 reuniões importantes. Do outro lado da linha, o homem parecia genuinamente preocupado com a sanidade mental do cliente. Ricardo Mendonça nunca cancelava compromissos. Nunca deixava questões pessoais interferirem nos negócios. "Aconteceu alguma coisa, Ricardo? Você está bem?" perguntou o advogado com o tom de quem fala com um doente terminal. "Estou ótimo, Maurício. Melhor do que há anos." E era verdade. Apesar do cansaço, da preocupação com os bebês, da situação inesperada, Ricardo sentia uma leveza que não experimentava desde a adolescência. Só preciso cuidar de uma situação aqui. Família. Família. A palavra saiu naturalmente, como se sempre tivesse feito parte de seu vocabulário cotidiano. Mas Marina e os gêmeos não eram sua família. Eram estranhos que conhecera poucos dias antes, numa emergência na estrada. Então, por que sentia como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde pertencia? Naquela noite, quando finalmente voltou para casa, a fazenda lhe pareceu diferente. Os corredores ecoavam seus passos de forma mais melancólica. Os quartos vazios gritavam silêncios que nunca havia percebido. A mesa de jantar, sempre posta para uma pessoa só, parecia pequena demais e grande demais ao mesmo tempo. Quando o caminhão de Marina ficou pronto, ela passou na fazenda para se despedir. Os bebês haviam se recuperado completamente e brincavam no chão da sala principal, fascinados pelos brinquedos que Ricardo comprara no shopping de Montes Claros. Pedro construía torres com blocos coloridos, enquanto Paulo tentava enfiar peças de quebra-cabeça na boca, rindo sempre que Marina o impedia. "Não sei como agradecer tudo que o Senhor fez por nós", disse ela, observando os filhos com um sorriso que misturava gratidão e melancolia. "Se um dia eu puder retribuir de alguma forma, a gente nunca vai esquecer do Senhor. O Senhor salvou a vida dos meus filhos." Ricardo serviu café em xícaras de porcelana que não usava há anos. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto derramava o líquido escuro e aromático. Havia algo que precisava dizer, uma proposta que vinha amadurecendo desde o primeiro dia no hospital. Mas as palavras se recusavam a sair.
presas entre o medo da rejeição e a vergonha da própria vulnerabilidade. Marina, posso fazer uma pergunta? Ele se sentou na poltrona em frente ao sofá onde ela estava. Você gosta do que faz? De ser caminhoneira? Ela pensou alguns segundos antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. Gosto da estrada. Gosto da liberdade, de conhecer lugares novos. Mas é uma vida dura, especialmente com os meninos. Fez uma pausa, observando Pedro empilhar blocos com concentração absoluta. Por que pergunta? Porque tenho uma proposta para você. Ricardo respirou fundo, como se fosse pular de paraquedas. Trabalha comigo, cuida da logística da cooperativa. Tem casa, tem salário bom, tem futuro para os meninos, tem escola particular, plano de saúde, tudo que eles merecem. Marina riu, mas não era um riso de deboche. Era surpresa genuína, quase incredulidade. Eu? Mas eu mal terminei o ensino médio. Nunca trabalhei em escritório. Não entendo nada de cooperativa, de administração, dessas coisas complicadas que o senhor faz. Você entende de estrada, entende de pressão, entende de gente que trabalha duro para sustentar a família. Ricardo se inclinou para a frente, a voz ganhando intensidade. Isso vale mais que qualquer diploma. E o resto, você aprende. Eu ensino. Nós aprendemos juntos. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Pedro e Paulo continuavam brincando, alheios à conversa que poderia mudar suas vidas para sempre. Marina olhava para eles, depois para Ricardo, tentando processar a oferta que parecia boa demais para ser verdade. Já havia sido enganada antes, já havia confiado em promessas vazias. Por que faria isso por nós? Perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. O senhor nem me conhece direito. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, procurando palavras para explicar algo que ele mesmo não compreendia completamente. Porque quando ajudei vocês, alguma coisa aqui dentro acordou. Alguma coisa que eu achava que tinha morrido há muito tempo. Uma semana depois, Marina chegou à fazenda com 2 malas pequenas, um carrinho de bebê desmontado e uma determinação silenciosa que Ricardo reconheceu imediatamente. Era a mesma determinação que ele usara para construir seu império, só que direcionada para fins completamente diferentes. Ela queria construir um futuro para os filhos, não um trono para si mesma. Ricardo havia preparado uma das casas menores da propriedade, originalmente destinada ao administrador. Móveis novos, geladeira cheia, berços montados no quarto que seria dos gêmeos. Quando Marina viu tudo aquilo, seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou disfarçar. Mas Ricardo percebeu. Estava aprendendo a ler nas entrelinhas dos gestos humanos. Os primeiros meses foram de adaptação para todos. Marina aprendia sobre planilhas, rotas de entrega, negociação com fornecedores. Tinha facilidade natural para números e uma intuição aguçada para detectar problemas antes que se tornassem crises. Ricardo descobriu que ensinar era tão gratificante quanto aprender, especialmente quando o aluno mostrava tanto empenho. Mais difícil foi aprender sobre horários de alimentação dos bebês, sobre a paciência necessária para lidar com birras infantis, sobre a alegria simples de ouvir uma risada cristalina ecoando pelos corredores antes silenciosos de sua casa. Pedro e Paulo transformaram a fazenda num parque de diversões, explorando cada canto, fazendo amizade com os cachorros, perseguindo galinhas. A transformação era evidente para todos na propriedade. O patrão que antes cumprimentava os funcionários com acenos distantes, agora parava para conversar, perguntava sobre a família, lembrava dos nomes dos filhos. Havia uma leveza em seus passos, um brilho novo em seus olhos. Os empregados comentavam baixinho que alguma coisa havia mudado no coração do Homem de Ferro. Marina revolucionou o sistema de transporte da cooperativa em 6 meses. Cortou custos desnecessários, otimizou rotas, negociou contratos mais vantajosos. Mas sua maior contribuição foi humanizar as relações comerciais. Conhecia pessoalmente cada motorista terceirizado. Sabia das dificuldades de cada família. Criou um sistema de apoio que aumentou a produtividade. As noites na fazenda ganharam um ritmo novo. Jantares que antes Ricardo fazia sozinho, em silêncio, viraram eventos familiares cheios de conversa e risadas. Pedro e Paulo sentavam em cadeirinhas especiais,
fazendo bagunça com a comida e enchendo o ambiente com uma alegria contagiante. Marina contava histórias da estrada. Ricardo falava sobre os projetos da cooperativa. Uma noite, depois de jantar, tradição que começara espontaneamente e se tornara ritual sagrado, Marina perguntou a Ricardo por que ele sempre havia vivido sozinho naquela casa imensa. A pergunta saiu sem pretensão, durante uma conversa sobre reforma do galpão, mas atingiu Ricardo como um soco no estômago. Nunca tive motivo para dividir com alguém, respondeu ele, mexendo distraído na xícara de café. Depois que meus pais morreram, achei que era mais fácil assim. Sozinho você não decepciona ninguém, e ninguém decepciona você. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Marina sorriu com uma tristeza compreensiva, como se reconhecesse a dor por trás das palavras cuidadosamente escolhidas. Sabe o que eu aprendi quando fiquei viúva? Que viver sozinho não protege da dor, só protege da alegria. O momento da revelação chegou numa tarde de domingo, quando Ricardo brincava com Pedro e Paulo no jardim da casa grande. Os meninos, agora com 2 anos e meio, o haviam adotado como figura paterna com a naturalidade desarmante das crianças. Para eles, Ricardo sempre havia existido. Era o homem que os carregava nos ombros, que inventava vozes engraçadas para contar histórias. "Papai, olha!" gritou Pedro, apontando para uma borboleta que pousara na cerca. A palavra saiu sem cerimônia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Paulo repetiu imediatamente, batendo palminhas. "Papai! Papai!" Ricardo parou de respirar por alguns segundos. Ninguém jamais o havia chamado de pai. Nem mesmo seu próprio pai havia vivido tempo suficiente para que Ricardo pudesse retribuir o carinho recebido. Agora, 2 meninos que chegaram à sua vida por acaso o viam como pai, com a confiança absoluta que só as crianças possuem. As lágrimas vieram sem aviso, quebrando décadas de contenção emocional. Ricardo se ajoelhou no chão e abraçou os 2 meninos, deixando que eles brincassem com seus cabelos grisalhos, enquanto ele chorava de alegria pela primeira vez na vida adulta. Marina assistiu à cena da varanda e, quando seus olhares se cruzaram, não foi preciso dizer nada. O amor havia chegado pela porta dos fundos, disfarçado de emergência, camuflado de acaso. Não era o amor dos filmes românticos, cheio de declarações e promessas eternas. Era um amor construído na paciência, no cuidado diário, na admiração mútua por qualidades que só o tempo revelara. Era um amor que crescera nas brechas da dor, florescera nos silêncios compartilhados. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Marina e Ricardo conversaram até o amanhecer. Falaram sobre o passado que os havia moldado, sobre o presente que os assustava e emocionava, sobre o futuro que podiam construir juntos. Quando o sol nasceu pintando o céu de dourado, eles sabiam que não eram mais as mesmas pessoas que se conheceram na estrada. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia simples, sob o ipê amarelo da entrada da fazenda. Ricardo adotou legalmente Pedro e Paulo, que carregaram as alianças numa cestinha de vime, tropeçando na grama e rindo do próprio desajeitamento. Os funcionários da fazenda formaram uma plateia emocionada, testemunhando a transformação completa do patrão que conheciam. 2 anos depois nasceu Sofia. Depois, Miguel. A casa que um dia ecoava vazia agora transbordava de vida, de ruído bom, de amor multiplicado. Ricardo descobriu que cada filho trazia uma dimensão diferente de felicidade. Sofia, com seus cachos dourados e personalidade forte. Miguel, calmo e observador, que parecia compreender o mundo com uma sabedoria precoce. Juntos, Marina e Ricardo criaram uma transportadora especializada em contratar mães solo, oferecendo creches nos pátios, apoio psicológico e condições dignas de trabalho. Fundaram uma ONG que capacitava mulheres para serem caminhoneiras, oferecia bolsas de estudo e mudava vidas uma história de cada vez. O império financeiro de Ricardo continuou crescendo, mas agora tinha propósito. 5 anos depois daquele encontro na estrada, Ricardo ainda se lembrava de cada detalhe. O calor insuportável, o desespero nos olhos de Marina, o momento exato em que decidiu parar. Às vezes acordava de madrugada e ia até o quarto das crianças, apenas para ter certeza de que não era tudo um sonho impossível.
Via Pedro e Paulo dormindo abraçados, Sofia com o polegar na boca. O amor não chegara de mãos dadas, como nas histórias românticas. Chegara queimando de febre, chorando de desespero, pedindo socorro numa estrada empoeirada onde ninguém costumava parar. Mas foi justamente naquele encontro improvisado com a vulnerabilidade alheia que Ricardo descobriu sua própria humanidade adormecida há décadas. Na beira da estrada, onde o acaso conspirou a favor do destino, ele encontrou o que todo o seu dinheiro jamais conseguiria comprar. Uma família que o escolheu não por sua riqueza, mas por sua capacidade de amar quando finalmente permitiu que o coração superasse a cabeça. O Homem de Ferro havia descoberto que a verdadeira força estava na entrega, não no controle.